Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui na nossa querida e amada Casa do Caminho. Quem for entrando aí já vai mandando um oi para ver se estamos com tudo ok. Vamos ver, eu mesma vou mandar um oizinho aqui também. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver se entra aqui um oizinho. Muito bem. Temos aqui os slides. Vamos só com a minha carinha mesmo. Tomando uma aguinha e já lembrando vocês da importância de separarmos aí uma aguinha para fluidificação, né? No momento que a gente faz o passo à distância aí tudo bonitinho. Então, separem a água, procurem um local aí tranquilo, né? Para fazermos o estudo de hoje, para recebermos o nosso tratamento espiritual. Muito bom. Acho que agora começou a entrar os recadinhos. Elza, boa noite, minha amiga do coração, seja bem-vinda. Regina Lopes, boa noite, querida amiga do coração, seja bem-vinda, Regina. Lilian, minha amiga, seja bem-vinda, obrigado pelas estrelinhas. José Nilson, boa noite, José Nilson, tudo bem comigo? Espero que com você também. Boa noite, Airã. Seja bem-vinda, minha amiga. Marilene Barbosa, minha amiga de Arujá agora, né, Mari? Que linda. Um beijo para Marilene de Arujá, minha amiga querida, companheira de aprendiz do Evangelho. Regina Mobará, boa noite. Seja bem-vinda, Regina. Iraci, boa noite, Iraci. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Quem mais? Valquíria, boa noite, Val, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Ideilda, minha amiga, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Boa noite, Lilian, muito obrigada, minha amiga. Vibrações de paz e cura a todos nós. Seu Décio, boa noite, um beijo para minha amiga Rosana, seu Décio. Vamos ver quem mais. Pessoal, lembrando, né, dos atendimentos aí da nossa casa, que voltaram a ser presenciais, né, para quem puder e quiser ir no nosso atendimento presencial, terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas, domingo 9 às 10 e às 11 horas, tá? Lembrando da importância do agendamento, né? Quem quiser ir, a gente está pedindo para agendar que por conta do nosso espaço lá ser pequenininho, né? Então, por favor, agende. Ainda estamos pedindo para usar máscara, estamos ainda tomando todos os cuidados, né, pessoal? Ainda não estamos assim muito confiantes de usar máscara, porque lá é muito fechadinho, muito apertadinho, então ainda estamos obedecendo aí todos os protocolos de segurança, certo, pessoal? Tô só ajustando o negocinho aqui. E já vou falar com vocês de novo. Voltar aqui. O que mais? Ah, agora voltou os recadinhos. Deise, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. A Deise fica lá tomando conta do nosso bazar, né, pessoal? Já vou falar do bazar. Estherzinha, minha amiga querida, Estherzinha diretamente de Santos, a Estherzinha. Um beijo, minha amiga, muito bom ter você aqui. Regina Mobará, vibrações. Maria, minha querida, minha aluna querida, minha amiga, muito bom ter você aqui. Boa noite. Manu, boa noite, bons ensinamentos. O Manuel, o menino do café. O Manu, gente, não importa o pó. A gente fica, ai, meu café tá ruim porque o pó é ruim, ou porque o pó é bom, né? O Manuel, não importa o pó, o café dele é sempre muito bom, né? Quem for à Casa do Caminho, quando o Manuel estiver lá, tome o café do Manu, que é muito bom.
Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, né, pessoal? Falando aí do nosso bazar, que a nossa querida Dei já está aqui conectada. Nosso bazar, que é o que mantém nossa casa, que paga aluguel, água, luz, enfim, tudo que a gente necessita para manter a casa funcionando. O bazar funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Temos coisas lindíssimas lá no nosso bazar e também aceitamos doação de todas as ordens, tá, pessoal? Então, louça, eletrodoméstico, roupa, sapato, todos os tipos. Ai, tinha chapinha de cabelo, comprei uma nova. Dou a usada pra gente. Liquidificador, meus era tudo preto, agora troquei tudo por vermelho. Dou os pretos para cada caminho. Meus pratos, não aguento mais esses pratos. Comprei prato novo. Mando os antigos para cada caminho. Roupinha. Ai, não fica nessa aí que vai emagrecer, não. Quando emagrecer, compra outra roupa. Dou a roupa que não serve mais para casa do caminho. Vamos movimentar as energias da casa, né, pessoal? Essas doações nos ajudam muito porque a gente transforma elas em dinheiro, né, na venda lá no bazar e a gente se sustenta. Nosso projeto da cesta básica também está aí a todo vapor. Quem puder nos ajudar. Muita gente perguntou: posso ajudar com Pix? Pode. Eu vou colocar de novo, eu tinha colocado há um tempo atrás o Pix da Casa do Caminho para quem quiser ajudar. Eu vou colocar hoje novamente, tá, pessoal? Pode ajudar por Pix, pode mandar material para lá, arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, café, tudo que vocês quiserem, molho, óleo, tudo que vocês quiserem doar, tá? A gente põe tudo na cesta básica. Então, quem quiser nos ajudar, ajuda é muito bem-vinda. Quem ajuda todo mês já, muito obrigado. Sempre aqui a nossa gratidão, tá, pessoal? Então, os recadinhos da nossa casa hoje são esses. Recadinhos da live, já tem a turma aqui que já conhece. Colocar vibrações nos comentários, mandem à vontade. Só coloca essa vibração para encarnado ou desencarnado, tá, pessoal? E também temos a listinha de vibração para os bichinhos de estimação. Separem a água de quem está doente. Vamos colocar a água aqui. Coloquei o nome para vibração. Vou colocar a água aqui para fluidificar. Hoje eu tô com um montão aqui, olha, né? Vamos colocar água para fluidificar. Se tiver alguém doente na casa, ou hoje, que nem hoje, eu tô com meu gatinho doente. Então, eu já separei esse copão de água aqui, ó, só pra ele. Esse aqui é o copo de água do Harry, que ele, eu vou dando, vou fluidificar esse montão, vou dando uns pouquinhos pra ele, porque ele não passou bem hoje. Então, fluidifiquem a água, até pro bichinho de estimação que não estiver bem. Separar a aguinha. Ah, tem alguém em casa que tá com a saúde boa, mas toma remédio contínuo, controlado. Fluidifica a água, toma o remédio com água fluidificada. Ajuda um montão, tá bom, pessoal? Vamos ver quem mais chegou. Carlinha, boa noite, minha amiga. Bom estudo para nós. Carlinha fez. Olha, dedando o povo aqui, né? Carlinha fez um bolo de com tapioca, que delícia. Carlinha do céu, seu bolo eu trouxe para casa, que delícia, comi até. Pessoal já pedindo vibrações. Ah, pessoal, também muito importante, compartilhem nossa live. Agora aí, quando vocês estão assistindo, tem um botãozinho compartilhar. Aperta no joinha aí, no botãozinho de curtir. Manda coraçãozinho, estrelinha, tudo que vocês quiserem. Quanto mais a gente compartilha e divulga a nossa live, para mais pessoas o Facebook entrega. Denise Loureiro, minha lindona, um beijo no seu coração, muito alegre de ter você aqui. Eric Meire, muito obrigado, meus alunos queridos, por participarem da live, muito alegre de ter vocês aqui. José Nilson, uma ótima noite a todos nós. É isso aí, turma. Vamos começar agora o estudo, né? 20 e 30. E depois no final dou mais um zoizinho aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando tranquilizar o nosso corpo, regular a nossa respiração. Vamos, durante o momento do estudo, buscando fazer respirações profundas, soltando o ar. Pois assim, quando a gente faz essa respiração bem profunda, a gente consegue serenar os nossos neurônios, serenar os nossos órgãos, né? A gente oxigena o nosso cérebro e isso nos auxilia a chegarmos, através da oração, um pouquinho mais perto de Deus e de Jesus.
E assim, conectados também com o plano maior, vamos cumprimentando e nos envolvendo com a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, toda a equipe médica, toda a equipe de proteção. Vamos nos envolvendo com todos eles e vamos rogando que esses espíritos amigos se façam presente nos nossos lares nesse momento, que eles possam nos auxiliar com o entendimento da lição de hoje, com o nosso tratamento espiritual e assim envolvidos por muito amor. Vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Que gostoso, não é? Não é muito bom elevar o pensamento a Deus, pensar em Deus Criador, né? Nos olharmos através da oração como parte desse universo tão lindo. O universo é tão lindo, né, pessoal? E é muito bom. Então, hoje nós vamos estudar a lição 139 do livro. Vamos lá. Eu vi que mais um montão de gente mandou aqui mensagem. No final eu dou oizinho aqui para vocês, ó. Chegou o Gustavo, boa noite. Guki, Slane, boa noite. A Lilian. Acho que arrumei a confusão aqui, viu? Cada bolo. Ana Pereira dos Santos. Muito bom. No final eu falo mais um pouquinho com vocês. Vocês são ótimos. Ju Vieira, muito bom ter você aqui. Eba, muito bom. Vão chegando. Então vamos lá. A lição hoje 139 se chama Oferendas. E vamos analisar aqui, né? Vamos ver a reflexão pelos olhos do Emmanuel, né? Do seguinte trecho da carta aos Hebreus de Paulo, né? Paulo escreveu lá uma cartinha, uma epístola ao povo, aos Hebreus, está lá no capítulo 7, versículo 27, está escrito assim, ó. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, né, pessoal? Que reflexão, né? De quem que ele está falando aqui? De Jesus. Vamos ver o que o Emmanuel está falando sobre este pequeno trecho do Evangelho para trazermos a nossa luz, né? As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. É verdade, né, pessoal? Quando tá tudo bem, geladeira tá cheia, o céu tá azul, nós estamos às mil maravilhas. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares do aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. A danadinha da porta larga, né, pessoal? Então, porque tenho falado isso e porque acredito com convicção, né? Porque a porta do bem é estreita, é porque que a porta, né, vamos colocar entre aspas, do mal ou daquilo que a gente não deveria mais fazer é larga. Porque as coisas, né, os prazeres do mundo, as tentações, elas estão mais próximas de nós. Então, por isso que a gente enxerga esta porta larga. A porta de Deus, a gente ainda enxerga estreita porque nós estamos. Ai, pessoal, perdão. Posso... Ai, desculpe. A porta de Deus ela é considerada estreita porque nós estamos longe dela. E tudo que a gente olha de longe nos parece pequenos, não é? Quando a gente está lá eu só andei uma vez, né? Mas eu me lembro bem. Ele tá lá no avião, lá em cima. As casinhas parece que são tudo desse tamanhinho, né? Pequenininho. Quando a gente chega perto, tem aqueles prédios, aquelas casonas. Então é exatamente isso. A porta de Deus, ela é estreita porque estamos longe dela. Quanto mais perto a gente chegar, nós vamos ver que ela é tão larga quanto a das tentações que a gente está passando aqui hoje. E não adianta, pessoal. Quando a gente tá com um problema, a gente tem que enfrentar ele de unhas e dentes, né? Não adianta a gente querer ignorar o problema, porque enquanto a gente não resolver, não adianta. Não adianta. Enquanto a gente não resolver, ele vai continuar sendo um problema nosso. Não vai passar do nada, né? A gente precisa
enfrentar e procurar tirar bons aprendizados. Porque às vezes também a gente está passando por um problema, a gente blasfema tanto, a gente reclama tanto de estar no problema, que aí ele vai ficando cada vez pior. Então a gente tem que buscar o lado bom de tudo que é, mesmo das coisas ruins. Tudo tem o lado bom, tudo tem o proveito. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé, né? A gente sabe aí que tem muitas religiões vamos trocar isso por aquilo, sacrificam animais, trocam por dinheiro, falsas promessas, né, pessoal? E não adianta nada. Se eu tenho uma coisa, se eu fiz um mal para alguém, eu tenho que reparar esse mal como bem, não é em troca de nada material que eu vou reparar isso, tá? É a mesma coisa, né? Vou lá, igual o marido que bate na mulher. Bate, 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 depois traz um buquê de flor. Resolveu o problema, né? Foi perdoado? Não é assim, né, pessoal? Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Então, isso ainda acontece hoje em dia, mas não é uma coisa, é muito escondida, muito pouco difundida, né? Infelizmente ainda acontece, mas é uma coisa assim muito menos. Nessa época aqui, né, do lado dos primórdios, antes de Jesus, era muito comum, né, dar as crianças em sacrifício em rituais, em troca de poder, em troca de bens materiais, né? Como o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Então deixaram, né? É a nossa evolução, né, pessoal? Ele fala assim: o povo antigo fazia isso, o povo antigo a gente tem que lembrar que somos nós, porque a gente acredita no reencarnacionismo. Então, não é que a gente é a primeira vez que a gente está aqui na Terra, não, e que a gente nunca fez nada errado, porque a gente já fez muita coisa errada. Então, esse povo que a gente fica assim, nossa, faziam isso, eram nós mesmos, né? Então, a gente matava criança por poder há milhares de anos atrás? Matávamos. É que a gente já aprendeu agora um pouquinho, né? Que não faz sentido nenhum. Quando a gente já entendeu que não fazia sentido nenhum oferecer as crianças em oferenda, a gente começou a oferecer os bichos. Então, também, mesmo na época de Jesus, né? Tem aquela passagem famosa que Jesus chega no templo e tá aquele monte de comerciante vendendo, né, galinha, bode lá pro pessoal fazer as oferendas e Jesus manda todo mundo embora. Então Jesus já veio nos ensinar que não adianta, cometo o maior pecado do mundo, vou lá e mato um tadinho de um bode. O que vai resolver, né? Coitado do bode. Não vai desfazer, apagar aquilo que eu fiz e ainda vai perder a vida do coitadinho do bode. Então a gente aprendeu que também não adianta. Tem até, pessoal, uma história, na história, né, inclusive da Bíblia, vamos ver se eu vou lembrar os nomes direitinho, mas tinha o rei. Ai, eu com os danadinhos do nome. Herodes, lembrei. O rei Herodes, né? Ele cometia vários pecados. Ele tinha, assim, inclusive a parte dele promíscua era muito forte, né? Então ele estava sempre cheio de mulher, promiscuidade além de tudo, enganava o povo, não ajudava ninguém. E ele falava que ele era um discípulo de João Batista, né? Que ele era Ai, agora não vou lembrar o nome. Enfim, ele se dizia bonzinho. E aí, sabe o que ele fazia? Vivia matando o bicho para poder pagar os pecados dele. E vocês acreditam que lá na história conta que muitas vezes ele não tinha cometido um pecado, mas ele estava pensando em cometer, ele já mandava matar os bichos para compensar o pecado que ele ia ter. Olha só que absurdo, né? Então, na época, isso fazia sentido. Hoje em dia, não faz mais sentido, tá, pessoal? A gente fala em sacrifício, é o nosso próprio sacrifício, tá? A oferenda é oferecer um coração melhor a cada dia. Essa que é a oferenda, tá? Não adianta nada eu xingar todo mundo, mentir, trapacear, não ser uma boa pessoa e depois eu vou lá na esquina e oferendo um prato de comida, um bicho morto. Vai reparar o mal que eu fiz? Não vai. Inclusive, eu vou fazer mais um mal, né? Pro bicho, sujando a rua, desperdiçando alimento, né? Então, a oferenda que a gente tem que entender é o que a gente oferece
do nosso coração, certo? Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto, né? Então, quem tinha mais tinha a ilusão que ia lá dar o dinheiro no templo, na igreja, onde for, e que isso ia garantir depois da morte, né? Uma vida próspera e plena. A gente já aprendeu também que não tem valor. Tem um outro sentido dessa passagem que a gente fala, porque é assim. Vamos pensar junto. Eu acredito que vocês vão concordar comigo, né? Uma coisa é a pessoa que tem lá, vou dar esse exemplo com alimento. A pessoa tem 2 sacos de arroz lá dentro da despensa dela, 2 sacos de arroz. Ela pega um saco e doa para alguém que precisa, tá? Então ela não tá pensando nem se aquele um pacote vai chegar até o final do mês, ela pegou aquele um pacote que pode fazer falta para ela, mas ela não pensou nisso de coração, ela doou esse pacote de arroz. Outra coisa é a pessoa que tem 100 sacos de arroz, né? Vai lá e doa 20 sacos de arroz, mas esses 20 sacos para ela não vai fazer diferença nenhuma, porque ela ainda ficou, sei lá, com 80 sacos, né? Então, só tô dando esses números só pra gente pensar nas proporções. Então, aquele que doou mais fez mais do que aquele que doou menos? Ou será que aquele que doou menos tinha mais amor? Será que para aquele que doou menos não ia fazer mais falta do que para aquele que doou mais? Né? Então, qual foi a intenção? A gente tem até a parábola, né, do óbolo da viúva, que também conta isso, né, dessa forma, que a mulher dá tudo que ela tem e o outro é cheio lá de dinheiro e dá bastante dinheiro, mas que para ele, em vista do que ele tem, ainda é muito pouco. Então, também é uma coisa para a gente pensar não só no dinheiro, não só no material que a gente dá, mas é muitas vezes a gente não tem paciência de ouvir o outro, a gente não quer dar nem um pouquinho do nosso tempo, né, para ajudar o nosso próximo. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procurava senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres, né? Isso aí que eu falei, é aquele povo que compra o terreninho no céu, né? A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo seu trabalho de autoaperfeiçoamento. É óbvio, né? É muito mais fácil ir lá e pagar do que a gente se esforçar para melhorar, né, pessoal? Então, já sabemos, não tem terreninho à venda no céu, não tem nada que a gente faça, que a gente ofereça, que a gente compre, que vai nos aliviar daquilo que a gente necessita pagar, daquilo que a gente necessita aprender, tá? Mas dentro disso, eu também gosto sempre de ressaltar que nós temos sim os nossos compromissos, as nossas obrigações, as tarefas que a gente assinou lá, o contratinho no plano espiritual que a gente ia cumprir, as dificuldades, todas elas. Mas eu gosto sempre de ressaltar que se a gente se esforçar e melhorar, essa listinha que a gente combinou de ser cumprida, ela pode ser diminuída pelo plano maior. Porque o plano maior pode entender, fulano não precisa mais passar por todas essas dificuldades, porque aqui, ó, ele ajudou aqui, ajudou ali, ó, como ele já tá pensando diferente. Então, sempre vale a pena ser bom, sempre vale a pena estar em constante melhoramento, até mesmo para a gente aliviar nossas cargas, tá? E a gente tem que sempre pensar no bem maior, né? Então eu não vou lá no centro espírita, na igreja, fazer o meu trabalho pensando só em mim. Eu tenho que pensar no coletivo. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados no mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifícios no templo, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos a testemunho próprio no altar da própria vida. Esse exemplo de Jesus é
fantástico, né? Jesus não falou, manda um bezerrinho lá morrer no meu lugar, né? Ele fez tudo que ele tinha se comprometido a fazer. Inclusive, né, se assim fosse a vontade de Deus de ir para a cruz. Então ele obedece à vontade de Deus a todo momento e ele não manda ninguém fazer nada no lugar dele. E nós também não devemos mandar ninguém fazer nada em nosso lugar. A gente tem um costume, eu também, a gente, inclusive eu, né, de pedir para as pessoas assim, reza lá por mim, ora lá por mim, né? A gente quer terceirizar até a nossa oração. Eu tenho parado de pedir. É claro que a gente pode sim, a gente deve orar por aqueles que a gente ama, tá? Não estou falando que não deva. Vamos orar, vamos vibrar por todos aqueles que a gente ama. O que eu estou dizendo é que nós que já temos um pouquinho de entendimento, nós não devemos pedir para o outro orar pela gente no sentido de terceirizar, tá? No sentido de terceirizar. Agora, eu estou com um problema muito grande, eu peço para o meu amigo contribuir com a oração dele por mim, mas eu também oro por mim. É diferente, entendeu? Então, uma coisa é eu pedir, Renata já vai rezar por mim, então eu não preciso rezar. É isso que a gente não pode fazer, tá? Agora, Renata, ore por mim que eu tô passando por determinada dificuldade. Oro. Só que você tem que orar por você também. Entende? É isso que eu quis dizer, tá? Então não é para parar de pedir oração, nem para parar de orar pelas pessoas. A gente tem que orar sim, mas a gente tem que ter esse discernimento. Porque eu já ouvi muito, inclusive familiares meus, falar: mas a Renata vai lá na igreja, a Renata vai lá no centro espírita, a Renata reza. A Renata, né? Então, terceirizando, inclusive, a oração. É isso que nós não devemos fazer, certo? A exemplo do Cristo, a exemplo dessa lição. Então não existe nada material que a gente possa barganhar com Cristo, porque o Cristo não se interessa por nada material nosso, porque tudo já é criação dele, né? Nós somos co-criadores, ele é que é o criador, então não há nada que interesse. O que interessa de verdade para Deus é a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Então não adianta, ai Deus, se você me ajudar, eu vou dar 20 cesta básica. Isso aí não faz o menor sentido. Não, Deus, eu preciso da sua ajuda, do seu fortalecimento. E olha, eu tenho condições de ajudar com cesta básica, eu vou ajudar. Eu tenho condições de ser trabalhador voluntário, vou fazer. Eu tenho condições de, sei lá, tanta coisa que a gente pode fazer em benefício do outro. Entende? Mas não barganhar com Deus ou com as pessoas. Renato, você rezar por mim, eu te dou uma cesta básica pro projeto. Não, não é assim, né? Então, esse era o objetivo principal do estudo de hoje, da gente, se a gente ainda barganha com Deus, com bens materiais, para a gente parar, porque não adianta nada. E que a gente também não tente terceirizar os nossos problemas para o outro, nem a oração, nem nenhum problema. Que a gente peça ajuda sim, peça oração sim, mas que a gente não se acomode, que a gente busque fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte com a ajuda dos nossos irmãos, ok. Agora, fazer a nossa parte empurrando para o nosso irmão fazer a nossa parte, aí não pode, certo? Combinado? Então hoje é isso, que possamos aí cada vez mais ficar firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais seguir os exemplos dele, né? E assim caminha a humanidade. Muito bom. Gostei muito de falar desse assunto hoje. Me faz sempre refletir muito, inclusive nas minhas próprias atitudes e nas minhas barganhas, né? O que eu tenho barganhado aí com Deus? E tenho certeza que ainda não estou conseguindo oferecer para ele o que ele quer de verdade. Então, estamos buscando, que o que Deus quer de verdade, como eu disse, não é nada material, é que nós melhoremos o nosso coração, que sejamos cristãos como foi Jesus, certo? Coisa boa a lição de hoje. Então vamos aqui juntinhos nesse momento, nos unirmos agora para fazer, né, uma oferenda boa, que é oferecer os nossos melhores sentimentos em favor daqueles que necessitam. Vamos juntos? Então vamos nesse momento, vibrando muito amor. Vamos imaginando que o nosso coração, ele fica tão grande que ele até sai do peito. Vamos imaginar que na nossa frente está o nosso coração. Nesse coração
abriga os nossos melhores sentimentos. E vamos emanar por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar muito amor a todos os necessitados, os doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Que eles tenham saúde e força para seguir. Vamos vibrar pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em condições de rua, de aprisionamento, de abandono. Que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós julgamos ser nossas inimigas. Vamos vibrar muito amor para que essa energia da inimizade se transforme em energia da amizade. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, por todas as casas de oração, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos também vibrando muito amor por todos os governantes, por todos os líderes políticos e religiosos, que eles recebam o nosso amor e que eles consigam olhar com mais amor aos seus tutelados. Vamos também nesse momento nos unir os nossos corações e vibrar muito amor, saúde, perdão, resignação por todos os nomes colocados na live agora e nas nossas listas aqui de oração. Que todos recebam todo o nosso amor. E assim, com a permissão de Jesus, vamos vibrando muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos familiares e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que os amigos espirituais que já se encontram conosco desde o início desse estudo, até antes mesmo desse estudo, que eles possam nos auxiliar nesse momento, reorganizando os nossos centros de força, fortalecendo toda a nossa ligação corporal e espiritual, que eles possam, com essa energização de equilíbrio, de restabelecimento, trazer alívio para as nossas dores, respostas para as nossas dúvidas, fortalecimento para continuarmos em nossa caminhada. Rogamos também que esses espíritos amigos deixem na nossa água o remédio, o fluido reparador, a vitamina e tudo aquilo que necessitamos. E assim, após esse tratamento maravilhoso, com os pensamentos ainda bem elevados, vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade de aprendizado. Vamos agradecendo a equipe espiritual por estarem conosco no nosso tratamento, também nos auxiliando com o nosso aprendizado. Vamos rogando que no próximo domingo possamos estar juntos aqui novamente através desse canal, aprendendo mais um pouquinho do Espiritismo, das lições de Jesus. E por fim, vamos rogando que esses espíritos protetores nos auxiliem a colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. E é com muito amor e gratidão que encerramos o estudo de hoje, aqui da live. Que assim seja. Que coisa boa, gente! Ai, que delícia! Ai, o olhinho ficou até pesado de tão gostoso. Muito bom, muito maravilhoso. Eba, Gustavo, Kislaine, Lilian, Juvieira, Angelina Colombo, minha aluna querida. Perdão. Ju, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. Gratidão, Ju. Patrícia Siqueira, lá de Itanhaém. Hoje eu tô falando as cidades de quem eu lembro aqui. Um beijo, Patrícia. Gu Vibrações, Elza Vibrações. Gu Vibrações, Elza. Bastante vibração, muito bom. Valquíria, Ju, todo mundo mandando vibrações. Kleber Furtado, obrigado, Kleber, os coraçõezinhos. Maria do Carmo, coração. Gu, bom descanso, José Nilson. Jesus abençoe, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Val, os coraçõezinhos aí. Turma, muito obrigada, né? Graças a esse encontro que eu tenho aqui com vocês, que a gente prossegue nos estudos aí de Jesus e dessa doutrina maravilhosa que fala de amor, que fala do Cristo, que fala de caridade. Muito bom ter vocês aqui, viu? Maria do Carmo, Patrícia Siqueira,
Regina, Irã, Regina Mubará, Manu lançando aí Flavinha na live, muito bem. Eric Meire, muito obrigada. Vamos colocar mais aí, também estamos aí novamente chamando o professor Breno, Flavinha, Breno, Alê, voltem para a live, contribuam com os nossos estudos, né? Turma, muito obrigado. Até domingo, tamo junto aí novamente. Um beijo no coração. Que Jesus abençoe e visite a casa e o coração de cada um. Um grande beijo.